Bem-vindos ao canal Regis Kiko. Hoje falaremos sobre o que é doutrina, como surgiu a palavra doutrina, como se comporta uma pessoa doutrinada, como é ser doutrinado e muito mais, inclusive a conclusão do assunto que é muito debatido e também muito questionado se ser doutrinado é bom ou ruim. Observação importante. Todas as informações contidas nesse vídeo foram pesquisadas e encontradas na internet, onde você também poderá encontrar e consultar, tirar suas próprias dúvidas e obter suas melhores conclusões. Quando surgiu a palavra doutrina tem origem no latim doctrina, que significa ensinamento ou instrução. O termo foi usado pela primeira vez na língua portuguesa por volta do século XIII. No entanto, a ideia de transmitir conhecimentos e ensinamentos remonta a tempos muito antigos, desde as civilizações antigas como os egípcios, gregos e romanos, que possuíam suas próprias doutrinas filosóficas e religiosas. O que é uma pessoa bem doutrinada? Uma pessoa bem doutrinada tende a se comportar de acordo com os princípios e ensinamentos transmitidos pela doutrina que ela internalizou. Alguns comportamentos típicos de uma pessoa doutrinada incluem: 1. Adesão rígida às crenças. A pessoa segue as doutrinas de forma inquestionável, sem considerar outras perspectivas ou questionar a validade das próprias crenças. Ela pode defender essas crenças com muita determinação e se sentir desconfortável ao confrontar ideias e ideais conflitantes. 2. Aceita a cal absoluta das regras. A pessoa observa e obedece às regras e normas estabelecidas pela doutrina que segue, seja ela religiosa, política, filosófica, abraçando fortemente ideias e ideais, muitas vezes considerando essas regras doutrinárias como absolutas e sagradas. Ela pode evitar comportamentos considerados desviantes pela doutrina, mesmo que não exista uma compreensão clara da razão por que deve obedecer essas regras e o que pode existir por trás dessas mesmas regras. 3. Identificação pessoal com um determinado grupo. A pessoa se identifica fortemente com o grupo ou comunidade que compartilhem da mesma doutrina. Ela se sente parte de algo maior e busca a aprovação e aceitação desse grupo. A identificação pode ser tão forte que pode levar uma pessoa a se distanciar de outras pessoas com ideias que não estejam alinhadas à doutrina aprendida e obedecida em seu grupo. 4. Respeito aos líderes ou autoridades. A pessoa doutrinada tende a ter grande respeito pelos líderes ou autoridades da doutrina, seguindo suas orientações e considerando suas palavras como verdade absoluta. Ela pode não questionar suas decisões ou ações, depositando total confiança nas figuras de autoridade. 5. Resistência à mudança. Uma pessoa doutrinada pode mostrar resistência a questionar ou avaliar criticamente os princípios de sua doutrina. Mudanças ou desvios das crenças e ensinamentos podem ser considerados ameaçadores, gerando desconforto ou até mesmo rejeição. É importante lembrar que esses comportamentos não se aplicam a todas as pessoas doutrinadas, e que o grau de doutrinação pode variar de pessoa para pessoa. Além disso, é necessário distinguir entre uma adesão saudável a uma doutrina e uma doutrinação abusiva ou prejudicial que pode limitar a liberdade de pensamento e a autonomia individual. É bom ou ruim ser uma pessoa doutrinada? Uma pessoa doutrinada pode ser considerada boa ou ruim. Depende do contexto e dos efeitos dessa doutrinação em particular. Existem doutrinas que fornecem orientação positiva, valores morais sólidos e um sentido de comunidade para seus seguidores, levando aos comportamentos benéficos e construtivos. Por exemplo, as doutrinas religiosas muitas vezes fornecem um conjunto de valores e princípios que podem ser positivos, como amor ao próximo, compaixão e generosidade. No entanto, a doutrinação também pode ser prejudicial quando ela limita o pensamento crítico e independente, restringe a liberdade de escolha e promove extremismos ideológicos ou comportamentos prejudiciais. Algumas doutrinas podem ser manipuladoras, controladoras ou promover visões de mundo que são discriminatórias, intolerantes ou violam os direitos humanos. Portanto, é importante ter discernimento e avaliar criticamente a doutrina em questão. É saudável questionar, analisar diferentes perspectivas e formar opiniões próprias, com base na reflexão e no conhecimento, em vez de aceitar cegamente qualquer doutrina que esteja sendo imposta. Ter uma mente aberta e ser capaz de avaliar de forma crítica
as informações recebidas é essencial para desenvolver uma compreensão própria do mundo e tomar decisões formadas sobre o que foi informado. Em suma, ser doutrinado em si não é bom nem ruim. Depende dos princípios, valores e efeitos da doutrina em questão. É fundamental cultivar a capacidade de discernimento e autonomia intelectual para avaliar as doutrinas de forma crítica e fazer escolhas alinhadas com nossos próprios valores e convicções. Ao longo da história, a palavra doutrina foi sendo utilizada em diferentes contextos, abrangendo tanto convicções religiosas, quanto princípios filosóficos, políticos e científicos. Ela se tornou um termo amplo para designar um sistema de pensamento ou crenças que orientam o comportamento ou influenciam uma determinada área do conhecimento. Hoje em dia, a palavra doutrina continua a ser utilizada para se referir a um conjunto de princípios e ensinamentos que sustentam uma visão de mundo específica e orienta a conduta das pessoas. É importante ressaltar que as doutrinas podem variar amplamente em suas interpretações e implicações, refletindo a diversidade de ideias, ideais e crenças presentes em uma sociedade mista. Continuando sobre o significado da palavra doutrina. Doutrina, um conjunto de princípios e ensinamentos que formam a base de uma determinada ideologia, religião, filosofia, ciência ou sistema de crenças. Ela representa um conjunto de valores, normas e diretrizes que orientam o pensamento e o comportamento das pessoas que as praticam. A doutrina pode abranger uma ampla variedade de áreas, como política, moral, espiritualidade, ciência, entre outros. Ela busca fornecer respostas sobre questões fundamentais da vida, como o propósito e o sentido da existência, o que é certo e errado, como devemos nos relacionar e agir, entre outras questões. A doutrina pode ser transmitida por meio de textos sagrados, manuais, discursos, ensinamentos de líderes religiosos ou filosóficos, tradições familiares, entre outros meios. É através dessas fontes que as pessoas aprendem e guardam os princípios e valores de uma doutrina ensinada. No entanto, é importante ressaltar que a doutrina não é necessariamente uma verdade absoluta. Ela pode variar de acordo com a cultura regional, o contexto histórico e as interpretações individuais. Além disso, diferentes doutrinas podem entrar em conflito umas com as outras, levando a divergências de opiniões e visões diferentes de mundo. Portanto, é importante ter uma mente aberta e questionadora ao entrar em contato com diferentes doutrinas. É saudável e enriquecedor buscar compreender e respeitar as diferentes perspectivas, avaliando criticamente as informações e formando nossas próprias conclusões, com base em reflexão e análise pessoal. Como se comporta uma pessoa bem doutrinada? Uma pessoa doutrinada é alguém que foi influenciado intensamente por uma ideia, crença ou sistema de valores específico. Essa influência geralmente vem de instituições como escolas, religiões, grupos políticos ou familiares que ensinam e promovem uma determinada visão de mundo. Essas instituições moldam a maneira como a pessoa vê e interpreta as coisas ao seu redor, ensinando a ela o que é certo e errado, o que é verdade e mentira, o que é importante e insignificante. A pessoa doutrinada tende a adotar essas visões de maneira crítica, aceitando elas como sendo absolutas e indiscutíveis. Essa influência intensa pode limitar o pensamento crítico da pessoa, restringindo sua capacidade de questionar e formar opiniões independentes. Em vez disso, ela tende a seguir cegamente as ideias ensinadas pela doutrina, sem questionar sua veracidade ou se é válida. É importante lembrar que ser doutrinado não é necessariamente algo ruim. Muitas vezes, as doutrinas fornecem estrutura e orientação para as pessoas, ajudando a se sentirem seguras e pertencentes a um grupo. No entanto, também pode existir casos em que a doutrinação é usada para manipular, controlar ou restringir a liberdade de pensamento e de escolha das pessoas. Portanto, é essencial que sejamos conscientes das doutrinas nas quais somos inseridos e cultivemos um pensamento crítico, questionando e analisando as informações antes de aceitar como verdades absolutas.
Ter a capacidade de formar nossas próprias opiniões e tomar decisões informadas é uma parte importante do desenvolvimento pessoal e da liberdade individual. Uma pessoa deve ser doutrinada? Acredito que a doutrinação pode não ser o melhor caminho para se lidar com uma pessoa. A liberdade de pensamento e a capacidade de tomar decisões por si mesmo são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar de uma pessoa. Em vez disso, acredito que é importante oferecer informações objetivas, promover debates construtivos e fornecer uma educação inclusiva e abrangente para ajudar as pessoas a formar suas próprias opiniões. Na Bíblia existe a palavra doutrina? Sim, na Bíblia, a palavra doutrina é mencionada em várias ocasiões, e referindo a um conjunto de ensinamentos ou princípios que conduzem à fé e à prática religiosa. A doutrina pode ser entendida como um conjunto de crenças fundamentais que orientam a maneira como os seguidores de uma determinada religião pensam, agem e vivem suas vidas para fortalecer a fé. Na Bíblia, a importância da doutrina é destacada como uma base sólida para a fé e a conduta ética de cada indivíduo. No entanto, é importante ressaltar que a interpretação e a aplicação da doutrina podem variar entre diferentes tradições de denominações religiosas. O significado real da palavra doutrina, em um breve resumo, o termo doutrina é usado para descrever um conjunto de princípios, crenças ou ensinamentos que são aceitos e ensinados por uma determinada ideia, filosofia, religião ou instituição. A doutrina pode ser considerada como um conjunto de regras ou princípios que orientam o pensamento, a ética, as práticas e os padrões de comportamento de um grupo específico. É uma forma de transmitir e preservar ideias, valores e tradições para gerações futuras. A doutrina também pode ser utilizada para estabelecer uma base de conhecimento e orientação para a tomada de decisões ou ações em um determinado contexto. É importante ressaltar que o significado da palavra doutrina pode variar dependendo do contexto em que é usada. Conclusão sobre doutrina. A doutrina é um conjunto de princípios, crenças ou ensinamentos que orientam o pensamento, a ética, as práticas e o comportamento de um grupo específico de pessoas. Ela pode ser encontrada em diversas áreas, como religião, filosofia, educação, ciência e política. A doutrina é uma forma de transmitir conhecimento e valores para gerações futuras, estabelecendo uma base sólida para a tomada de decisões e ações. No entanto, é importante lembrar que a doutrina pode variar entre diferentes tradições, denominações ou sistemas de pensamento, e nem sempre pode ser universalmente aplicável ou aceita. É essencial promover uma abordagem crítica e respeitosa em relação à doutrina, permitindo o diálogo e a diversidade de perspectivas para a evolução e o desenvolvimento pessoal. Alguns versículos bíblicos doutrinários para cristãos. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Salmos capítulo 86, versículo 11, 2. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21, 3. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, eu espero na tua palavra. Salmos 119, versículo 114, 4. Ouvi agora a minha voz, eu te ensinarei, e te mostrarei o caminho que deves seguir, eu te darei conselho, e sobre ti estarão os meus olhos. Salmos 32, versículo 8, 5. Assim diz o Senhor: parai-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos. Jeremias capítulo 6, versículo 16, 6. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28, 7. Porque de fato, os que se aproximaram dele e foram feitos participantes de sua natureza, escaparam da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, 8. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Provérbios 4, versículo 23, 9, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42, 10, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Obrigado por chegar até aqui. Se não for inscrito, inscreva para não perder os próximos conteúdos. Com a sua inscrição, o YouTube estará te avisando dos novos conteúdos. Se puder, deixe seu like, comente o que pensa de doutrina, compartilhe. Nós aqui do canal Regis Kiko agradecemos a preferência. Deus abençoe sempre sua vida e abençoe também seus familiares, amigos, conhecidos e a todos nós. Amém.